desgraça me ouviu? Vamos lá. Essa palavra era recorrente no meu vocabulário e praticamente a pronunciava em quase todas as minhas frases. Inclusive, tinha o péssimo hábito de dizer que minha vida era uma. Saí de casa cedo, minha família não aceitava a minha opção sexual, então fui expulsa de casa. Trabalhava em um salão de bairro onde ganhava apenas 30% do que eu fazia. Não conseguia ter relacionamentos duradouros e até mesmo amizade sincera em que eu pudesse contar. Foram os tempos difíceis. E para piorar, eu bebia todos os dias. Era para ser só mais uma noite. Mas aquele dia resolvi caminhar até um bairro vizinho para ver se tinha algum bar aberto. Passei em frente a uma casa de axé. O cheiro de cigarro e o som dos atabaques me deixou curiosa e, como quem não quer nada, resolvi espiar. De longe, vi um cômodo escuro com algumas velas no chão. Não demorou muito, a entidade que estava manifestada pediu para chamar a pessoa que estava lá fora, pois ela estava à minha espera. Era tarde demais para não entrar naquele lugar, pois uma moça abriu a porta e disse: "A dona Padilha está te esperando." Entrei e me sentei no chão. Mal enxergava o rosto das pessoas devido à escuridão, mas conseguia ver claramente a mulher alta que gargalhava com seus longos cabelos e seios à mostra. Ela falou coisas sobre minha vida que só eu sabia, sem ao menos me preocupar se as pessoas estavam ouvindo ou não. Naquela hora, senti vontade de ir embora, ao ver minha vida exposta. Foi aí que ela disse: "Pode ir embora se quiser, mas cuidado com quem você trouxe junto com você." Falei que eu estava sozinha e mais uma vez ela gargalhou. "Esse é o que você acha?" Então resolvi ficar quando Dona Padilha falou com todos daquele cômodo. Abandonou o corpo do seu médium. Pude ver que era um homem negro, com cabelo baixo, e estava vestido com uma roupa comum. Todos já estavam indo embora. Eu decidi ficar para agradecer a recepção e fui dar um abraço naquele médium que carregava uma entidade única. Agradeci pelos conselhos que recebi e também fui dar um abraço de despedida. Foi aí que tudo começou. Ele caiu no chão e ficou com os olhos estalados, brancos, babando e fazendo um som desesperador. Me afastaram dele e pude ver que novamente o médium se transformou em uma criatura horrível. Dizia que iria me levar. Aquilo se arrastava pelo chão. Eu estava arrepiada, da cabeça aos pés. A criatura disse: "Você me chamou. Eu vim te buscar. Você não quer mais viver? Vou levar você." Então eu perguntei: "Quem é você?" "Eu não te conheço." Então a criatura mencionou seu nome 3 vezes: Desgraça, Tanã e Tantã. A intervenção dos outros médiuns do local foi impecável. Mesmo que parecesse uma cena de um filme de terror, foi confortante ver aquela criatura sendo expulsa, não só do local, mas da minha vida. Desde aquele dia, eu evito o máximo mencionar esse nome. Afinal, era uma criatura horrível. Parecia um cadáver. Quando morre afogado e entra em estado de decomposição. A mensagem que eu quero passar nesse relato é que, mesmo sem querer, eu atraí aquilo que chamei. Precisei passar por isso para entender que todas as nossas palavras têm poder, seja na nossa vida e nas dos outros. Cuidado com o que deseja, pois você pode ter a sorte ou azar de ser atendido. Minha avó sempre contava histórias de sua mocidade para nós, e uma dessas histórias até hoje me causa arrepios. Ela contava que durante sua mocidade trabalhou em vários lugares e, em um deles, ela tomava conta de 3 crianças de uma família muito rica, próxima a Minas Gerais. Segundo ela, após a patroa ter o terceiro filho, estava sempre a falar nomes feios e pesados. Tinha um, então, que ela não tirava da boca. Apesar de serem donos de muitas terras, com gatos no pasto e também com plantações, depois que a patroa começou a chamar por esses nomes, as coisas começaram a desandar e levando eles a ter que vender as propriedades para comprar um lugar menor e recomeçar a vida.
Minha avó contava que ajudou a arrumar toda a mudança e ao ver que a patroa deixara umas panelas velhas, roupas e uma esteira. Naquele tempo usava esteira de taboa. Perguntou se ela iria levar e ela respondeu que não, pois era velharia. Eles então colocaram o que podia no carro de boi e seguiram para a casa nova. No caminho encontraram uma senhora maltrapilha, muito suja, com uma trouxa e uma esteira na mão. A mesma estava pedindo carona na estrada. E segundo minha avó, estava tudo certo até aí. Porém, foi a mulher se sentar no carro de boi que eles não andavam, nem a pau. O guia do carro de boi, ao perceber isso, falou com a patroa que não levaria aquela velha, pois era só ela sentar que os bois empacavam. Sendo assim, a patroa pediu à velha que se retirasse e ela respondeu que não sairia dali, pois a esposa dele chamava por ela todos os dias e ela veio. Depois disso, a patroa reconheceu a trouxa e a esteira e logo repreendeu a velha, dizendo: Credo em cruz. A velha soltou uma gargalhada de doer os ouvidos e desapareceu, mata dentro. Chegando na casa nova, o patrão perguntou para a esposa que nome ela tanto chamava e ela respondeu que era Desgraça Pelada. Minha avó nunca gostou que a gente chamasse nomes ruins, em especial esse. Fica a dica, pessoal. Meu nome é Fulano e isso aconteceu comigo há uns 5 anos. Eu não me considero uma pessoa ruim, mas tinha um péssimo defeito, o de reclamar de tudo. Tinha a mania de ficar chamando nomes feios, quando me irritava. Maldizia tudo e a todos, mediante a determinadas situações que me eram de desagrado. Se algo caísse de minha mão, eu já esbravejava e dizia: Ô desgraça, que inferno, a porra do troço caiu, ou vai cair no inferno. Entre outros xingamentos. Minha mãe sempre ralhava comigo e dizia para não falar aquelas coisas, pois fazia mal, principalmente aquela palavra desgraça. Que se chamasse, ela viria. É lógico que ainda zoava minha mãe. Quando eu estava a narrar um fato ou simplesmente a conversa sobre qualquer assunto com as pessoas, era sempre dizendo: aquilo é uma desgraça. Você viu o jogo ontem? Nossa, foi uma desgraceira, um inferno. E assim ia vivendo. Naquele dia acordei me sentindo mal, a cabeça pesada, mas fui para o trabalho, já maldizendo o tempo que estava para chover. Quando eu estava chegando no ponto de ônibus, tropecei e caí. Oh, inferno! Corri e consegui pegar o ônibus. E passando um tempo, consegui me sentar. Sentei-me ao lado de uma senhora. Ela olhou para mim e disse: Olá, meu filho. Respondi com um seco bom dia. Não gostava de velhos. Eles falavam demais. Já meti logo meus fones de ouvido para escapar do falatório. Daí a pouco já começaria a falar que estava com dor aqui, com dor ali, que iria pegar a aposentadoria e tal. Um inferno aquilo. Mas a velha me olhava insistentemente, com um meio sorriso. Eu via pelo canto dos olhos. Até que aquilo me incomodou e perguntei impaciente se queria algo. E a velha respondeu: Quero sim, meu filho. Quero ficar do seu lado. Estranhei aquilo e disse: O que, senhora? Você vive me chamando. Não está me reconhecendo, meu filho? E dizia aquelas palavras sem tirar os olhos dos meus. Um sorriso malicioso. Foi quando subiu um forte cheiro de carniça. E a velha me olhava e dizia sorrindo: Eu estou ao seu lado há tempos. Aquele hálito putrefato me embrulhou o estômago. Levantei apavorado, gritava para ela se afastar de mim. E quanto mais eu gritava, ela se aproximava com suas vestes maltrapilhas e imundas. Uma gargalhada que gelava meu sangue. Saía daquela boca horrorosa. A velha parecia flutuar em minha direção, bem lentamente, com os braços magros estendidos e as garras imundas. Ninguém me ajudava. Os passageiros do ônibus permaneciam indiferentes àquele horror. Até que tudo escureceu. Quando voltei a mim, estava rodeado de pessoas e deitado no chão. Disseram que desmaiei. Olhei espantado, procurando a velha e não mais
a vi. Sim, aquele ser era desgraça, era tudo de ruim, tudo que atraía o mal. Tudo de feio e de escuro, de sujo, que manchava e apagava as coisas boas da vida. Depois daquele acontecimento, nunca mais proferi tal palavra e sempre procuro agradecer a Deus por tudo. Meu avô tinha 16 anos e namorava uma garota linda que todos queriam. Era de chamar a atenção por onde passava. Mas de todos os garotos, ela escolheu e se encantou foi por ele. Certa vez, em um final de semana, eles marcaram de se encontrar. Esperou por ela naquela noite e ela não apareceu. Então ele veio embora. Ali perto, ouviu assovios frenéticos e ficou com medo. Resolveu desviar por outro caminho. Estava bem soturno e quando passou em frente a uma casa em construção, viu umas roupas estendidas no buraco da janela e barulhos altos, tipo algo se remexendo muito e gemidos. Curioso foi olhar na janela, pensando até que poderia ser um casal fazendo enxerimento. Foi de mansinho na ponta dos pés e quando olhou pelo buraco da janela, foi um baque. Ele viu uma coisa bizarra demais, que ele não sabe dizer o que era, mas tinha asas e parecia estar sentindo muita dor. Não era bicho, não era gente, mas olhando bem parecia as duas coisas. Aquilo se debatia, se retorcia, batendo as asas. Gemidos e gritos soltava, até que, passado mais alguns minutos, a encantaria se desfez e uma mulher nua surge bem na sua frente. E para completar o susto, era sua namorada. Ele, abismado com a cena, mudo e parado ficou. Então ela veio na direção dele, puxou suas roupas da janela, se vestiu e falou bem na cara dele. Se tu te atrever a falar o que tu viu, vou escolher a melhor mulher da tua família e vou passar essa herança. Meu avô mal conseguia respirar, chegou em casa apavorado e não saiu mais para a rua para nada. Com mais uns dias arrumou as coisas e foi embora para bem longe dali. Já em outra cidade, todas as noites, mesmo depois que ele se mudou, ele ouvia nos fundos do quintal um bater de asas e assovios. Acredita que é a ex lhe chamando. Se mudou novamente e para onde ia as batidas de asas e assovios lhe acompanhavam. Essa história sempre minha avó contava. Eu morria de medo. Hoje encaro com mais naturalidade. Minha família é do interior do Rio Grande do Sul. Morava em uma cidade pequena. Meu tio, vez em quando, visitava amigos, conhecidos na cidade vizinha. Naquela época, as pessoas mal iam na casa dos outros, devido às longas distâncias. E quando ia, demorava horas ou voltava só no dia seguinte. Para valorizar o caminho percorrido, meu tio chegou até a casa desse amigo de cavalo, percurso de 1 hora e meia. Passou a tarde toda comendo, bebendo, jogando papo fora, e a hora foi avançando. Quando anoiteceu, ele começou a se despedir. Queria ir embora, mas os amigos pediram que ficasse. O alertaram que podia ser perigoso voltar pelo mesmo caminho da vinda, agora à noite, sem luminosidade alguma. Mas ele quis porque quis, e os amigos insistindo para que não fosse. Mas nada o convencia a ficar. Então, antes de ir, pronunciou a seguinte frase: Gente, não se preocupem comigo, porque a desgraça vai me acompanhar até em casa. Os amigos os repreenderam pela infeliz fala, mas ele de nada aproveitou. Tirou mais onda ainda. Depois disso, pegou seu rumo. Após uns minutos percorridos, o trecho avistou saindo da mata uma velha cocunda, estatura baixa, olhos arregalados, com semblante de furos e maltrapilha. Unhas grandes, cabelo desgrenhados, pele cinza e seca. Ao vê-la, ficou estático. E a velha disse: Me esperava? Você não me chamou? Pois é, eu vim.
Fazer o que você disse que ia fazer. Te acompanhar até sua casa. Eu sou a desgraça. Nesse momento, o cavalo caiu para trás, derrubando meu tio no chão. E de repente, a velha tira um chicote de trás dela e, antes de bater nele, diz: Agora verás o que vou fazer. E começou a agredi-lo, dizendo palavras do tipo: Levanta, vai, levanta. Você me chamou todo dia, toda hora, vai levantar? Não disse que ia te acompanhar até em casa? Agora vai continuar apanhando enquanto não aprender a não chamar meu nome. Isso enquanto ele era espancado e gritava por ajuda. Depois dessa sessão de espancamento, ele chegou em casa altas horas da madrugada, chibatado e sangrando. Sua esposa abriu a porta e ele entrou na casa e relatou o que havia ocorrido. Depois disso, nunca mais falou tal nome e nunca mais fez o trajeto de noite.